Gente, bom dia. Acordei e vi aí um monte de coisa que todo mundo tá falando sobre o Nego do Borel no ensaio de ontem. As participações do bloco, elas foram definidas um dia antes. Tá? A única participação que estava confirmada a tempo era o Tchacabum, porque eles sempre estão. Então era a única participação de fato confirmada. Então, os outros amigos, as participações do bloco, elas foram definidas um dia antes. Tá? A única participação que estava confirmada a tempo era o Tchacabum, porque eles sempre estão. Então era a única participação de fato confirmada. Então, os outros amigos, que foi a galera do Melim, a galera do Atitude 67, eu descobri que eles iam estar na cidade fazendo show e convidei para participar do ensaio do bloco. Então, as participações do bloco, tirando o Tchacabum, que já tinha sido definido há um tempo, as participações do bloco Melim e Atitude 67 foram definidas um dia antes. Essas seriam as participações. Eu não convidei o Nego como participação do bloco porque eu acho realmente que algumas coisas que ele tem, algumas atitudes que ele tem tomado na carreira não condizem, não tem a ver com a minha carreira. Isso eu já conversei com ele. É um assunto de amigos. Inclusive, ele me convidou pro DVD dele. E eu conversei com ele, a gente teve uma longa conversa sobre isso, porque eu expliquei que as coisas que ele tá fazendo não tem a ver com quem eu sou, e ele não tem me escutado ultimamente. Eu e dele, ele inclusive me chamou pra perguntou se eu tava bolada, puta com ele. Eu expliquei, falei, olha, não tô de mal com você, continuo gostando de você, você é meu amigo, eu te amo, né? Não vou deixar de te amar por uma coisa ou outra, eu conheço o seu caráter, eu conheço realmente o caráter dele. Ele não é uma pessoa de mal, ele não é uma pessoa que tem até hoje feito eu acreditar que ele tem esses pensamentos ruins, que eu realmente não curto. Mas ele toma umas atitudes muito loucas. Ele toma umas atitudes sem noção, que eu já tentei várias vezes alertar, mas que não adiantou. E eu já falei com ele, foi isso que eu expliquei. Eu falei, olha, Nego, o que tá acontecendo é que você tem tomado atitudes que eu não concordo. Ele me perguntou, e eu falei que eu jamais vou virar as costas pra ele. Ele sempre será bem-vindo como meu amigo pra curtir o meu evento, o meu show, o que quer que seja. Mas que o que realmente aconteceu comigo como pessoa é que eu me cansei um pouco de ficar avisando tantas coisas como o beijo do clipe, né, do clipe dele, que eu já tinha falado, e outras atitudes que ele não estava me escutando. E só isso. Porque eu sempre fui esse tipo de pessoa. Eu sempre pego, ligo, converso. Não que eu ache que eu sou a dona da verdade e que todo mundo tem que pensar como eu. Mas no meu papel de amiga, toda vez que eu acho que eu tenho algo a acrescentar, que eu acho que eu posso ajudar um amigo em alguma coisa, eu faço o papel que eu acredito que eu devo fazer. Só que ultimamente realmente não tem adiantado, eu tava enxugando gelo e eu parei de falar, mas isso não significa que eu não serei amiga da pessoa. Posso ter uma visão errada? Pode ser que sim. Eu não interpreto que ele seja uma pessoa ruim. Eu interpreto que ele é sem noção. Eu interpreto que ele não tem cuidado. Então, caráter e o sentimento dele como ser humano é uma coisa que eu sigo acreditando que são coisas boas. E por isso que eu ainda tento alertar, porque eu ainda tento fazer certas coisas. Enfim, agora o que aconteceu lá no ensaio é que eu chamei todas as participações, aí tinha um monte de amigo meu lá que subiu no palco, tava se divertindo. Jojo acabou cantando também com o Tchacabum. Aí a gente tava todo mundo num clima muito de diversão, bebendo, zoando e etc, etc. Quando tocou a música que eu tenho com o Nego, ele me pediu pra falar do DVD dele. E, gente, eu realmente não tinha noção das coisas como estavam. Não vi comentário que ele fez de Luísa Marilac, que agora eu tô acompanhando, tô vendo. Se tivesse visto, teria falado, pelo amor de Deus, gente. Mas, enfim, eu não... Real, do fundo do coração, na inocência, como qualquer outra situação da minha vida, eu falei, óbvio, vamos lá, vem cá. Quando todo mundo começou a vaiar, eu perguntei, eu tenho uma comunicação no meu fone com a minha equipe, eu perguntei o que estava acontecendo e me explicaram no meu fone. Uma pessoa veio e me explicou, da minha assessoria. E aí eu entendi, tentei fazer ele parar, mas doido.
Só que assim, é uma situação que me deixa mal porque eu já fui muito vaiada na minha vida. Eu tenho 25 anos, eu comecei a cantar com 17. Então eu já cometi inúmeros erros na minha vida por falta de informação, por falta de senso. Graças a Deus hoje eu amadureci em várias coisas, tenho várias outras para amadurecer, mas várias coisas eu já aprendi e não cometo mais erros. E eu já fui muito vaiada na minha vida e eu sei a sensação que é. Eu já fiquei muito mal. Já falei um pouco sobre isso no meu documentário. As vezes que eu errei na minha vida, não foi querendo errar. Foi realmente por descuido, foi realmente por falta de informação, enfim. E eu sei como que isso dói. Então eu só me senti no desejo de fazer aquilo parar. Só isso. Como eu gostaria que tivessem feito por mim um dia. Porque quando essas coisas aconteceram comigo, eu não tive uma pessoa para me dar a mão e falar assim, calma, você vai aprender. Ou para me ensinar, ou para falar assim, ó, assim, assim, assado. Não, eu tive que aprender realmente, eu e Deus, olhando os comentários de todo mundo, observando, estudando, vendo sobre sociedade, etc, etc. Eu, graças a Deus, tenho essa coisa da educação que minha mãe me deu muito. Então, essa coisa do estudo, de procurar informação para mim, é uma coisa que eu faço muito. E eu tive que aprender assim, na marra. E eu realmente me sinto muito mal quando eu me coloco no lugar de uma pessoa, porque quando eu errei, eu sei do meu caráter e das minhas convicções de várias coisas. Aquela história de pobre, da latinha, etc, etc. Tudo de ruim que eu já fui vaiada por ter feito num equívoco. Foi bem doído. E eu me coloco num lugar e eu só queria parar aquilo. Porque tudo que eu pedia naquela época, né, hoje, graças a Deus, persistindo pra caramba, trabalhando, só Deus sabe o quanto que eu sofri. Naquela época, eu dormia e acordava pedindo alguém que pudesse me ajudar nesse quesito da comunicação, de saber como me expressar como fazer as minhas brincadeiras, como ser quem eu sou, sem ferir os sentimentos das pessoas, sem falar alguma coisa que vá machucar alguém, ou sem apontar o dedo, enfim. Eu pedia tanto isso, gente. Então, eu gosto de ser o tipo de pessoa que faz isso pelas pessoas. Não que eu seja dona da verdade, não que eu seja Jesus Cristo, ou sei lá, alguém com autonomia pra... Enfim. Mas é o que o meu coração me manda fazer como pessoa. Hoje eu tenho uma equipe gigante. Quando eu quero falar de algum assunto ou quando tá acontecendo alguma coisa no país, no mundo, enfim, que eu acho importante, eu tenho a quem perguntar, eu tenho onde estudar, eu tenho um monte de gente para me informar, eu tenho acesso a pessoas que vão me explicar detalhadamente sobre os mais diversos assuntos que eu precise e queira aprender. Mas antes eu não tinha. Em momento nenhum eu quis apoiar atitude ou discurso ou sei lá o que do nego. Todo mundo sabe assim que independente do meu carinho por ele, por acreditar que ele seja uma boa pessoa, não significa que eu concordo ou que eu compactue ou que eu apoie as maluquices dele. Zero. Só foi um descuido. Foi um descuido e assim... Aos meus fãs, as pessoas que estão subindo tag e fazendo comentários e etc, etc, eu só peço que parem para pensar na quantidade de responsabilidade e de coisas que envolvem ter um trabalho como o meu, assim, você comunicar com a quantidade de pessoas que eu comunico, você fazer o trabalho que eu e qualquer pessoa pública faz. A gente tem que estar atento 24 horas por dia, em milhares de coisas. A gente tem que estar atento na maldade dos outros, a gente tem que estar atento nos deslizes realmente, a gente tem que estar atento no que a gente vai associar, tem que estar atento no que vai dizer, estar atento em como passar mensagens, em não magoar ninguém. São várias pessoas que a gente se comunica. Então, caramba, o ano tem 365 dias.
Eu, nesse trabalho, e vocês veem que eu trabalho pra caramba, eu me exponho, me coloco em situações passíveis de erro, sei lá, nos 365 dias do ano. Se eu errei em 20 dias, pra mim eu ainda tô no lucro pra caramba. Eu sou ser humano, eu posso errar, eu posso sim me desatentar a uma coisa ou outra, eu posso sim deixar passar desapercebido alguma coisa. E isso só me faz humana como todos vocês, que erra, que às vezes tem uma desatenção, que às vezes não prestou muita atenção numa coisa. E assim, eu não... longe de mim querer ficar pregando, mas existem tantas coisas pequenas que eu faço em prol e defendendo as coisas e as causas que eu acredito. Aliás, nem só pequenas, pequenas e grandes. E elas não tomam proporção assim tão rápido quanto um deslize, quanto uma falta de atenção. Às vezes eu fico sem acreditar que, tipo assim, todo um trabalho meu de anos, de milhares de atitudes e de coisas que eu fiz e que eu sei que eu sofri e não fiquei estampando e esfregando na cara de ninguém, enfim, botando faixa pra todo mundo ver. Tanta coisa que eu sei e que é perceptível, assim, aos olhos das pessoas, que eu já fiz em prol dessas coisas. E caramba, tudo isso se anula porque em um dia eu fui desatenta de prestar atenção numa coisa que... Então, tipo, só vamos pensar nisso. Então, assim, eu também tampouco tô querendo dizer que eu não acho compreensível a reação do público com o nego, não. Eu super acho, já tinha falado pra ele, inclusive, muitas vezes isso. Que não se faz piada com gênero, com cor de pele, com... Isso não se faz. Primeiro que pra mim não é humano, né? E segundo porque essas piadas parecem inofensivas, é só uma brincadeira. Mas tem gente que passou por muita coisa que faz com que essas piadas doam real. Então, isso é uma coisa que eu já tô cansada de falar pra ele. Não só pra ele. O que eu errei foi de ter tentado justificar ou amenizar a situação dele porque eu tava me sentindo mal com essa coisa da vaia, porque eu já me pus no lugar. O público LGBTQ, as mulheres, enfim, todos os públicos sempre vão ter a minha compreensão, o meu apoio, como sempre, cada dia, como eu já falei aqui, cada dia eu aprendo mais. Sobre vocês reclamarem que eu demoro para tomar posição sobre as coisas, etc, etc. Sim, gente, antes de eu tomar uma posição sobre alguma coisa, eu já compartilhei com vocês aqui no meu IGTV, a coisa lá de medicina com veneno, a gente estudando os clipes. Tudo que eu vou tomar posição na minha vida, eu estudo pra caramba antes. Eu quero ter muita certeza do que eu vou levar pra vocês. Olha quanta gente, olha quantos seguidores eu tenho aqui, sabe? Eu não gosto de sair falando um monte de coisa. Eu gosto de ter embasamento, eu gosto de estudar, eu gosto de conversar com cada pessoa, de cada comunidade, de cada lugar. Então, se tem algum tema sobre feminismo, eu converso com várias mulheres de vários lados diferentes para entender os pensamentos. Se é alguma conversa sobre comunidade LGBTQ, eu converso com todo mundo, com vários tipos diferentes de pessoas, de ideologias diferentes. Veganismo, por exemplo, que todo mundo tem me perguntando nesse momento. Cara, eu converso muito com vários tipos de pessoas diferentes antes de eu chegar aqui e falar alguma coisa e parar e levantar uma bandeira. E ainda assim, isso não significa que eu não vou errar mais na minha vida. Ou que alguma dessas vezes eu não vou me equivocar. Vou. Eu tenho 25 anos, eu tenho muito que aprender ainda na minha vida. E eu ainda vou errar pra caramba. Mas sempre vocês podem ter certeza que eu vou dar de tudo pra que eu não chegue nesse erro. Mas se eu errar, vocês podem ter certeza também que assim como agora, eu vou vir, eu vou falar, eu vou assumir, eu vou admitir, eu vou explicar meus pontos. Eu sou, sim, uma pessoa muito forte. Já passei por várias coisas que vocês não podem nem imaginar. Mas essas coisas me deixam triste real. Triste porque eu sei quem eu sou. Triste porque eu sei o que eu acredito. Eu detesto errar. Detesto, sou ariana. Eu
Detesto errar, principalmente com as pessoas, principalmente com pessoas que eu amo, que são os meus fãs. Então, só vamos pensar.